Hora de conversar com o nosso Carlos Andreasa. Já passei aqui o cardápio de hoje, Andreasa, começando por Fabrício Queiroz. A se observar com atenção as entrevistas recentes de Frederic Wassef, Queiroz materializou-se lá no sítio de Atibaia. Aí quando você fala, tá dando formiga lá em casa, deu Queiroz na casa do Wassef. E aí, Andreasa, bom dia pra você. Bom dia pessoal. Eu jamais contrataria Frederic Wassef para meu advogado, né? Se eu precisasse. Falador demais, fala demais, se enrola demais, se complica demais. Vejam que o Wassef, numa dessas várias entrevistas que deu, afirmou que o presidente da República, Jair Bolsonaro, assim como Flávio Bolsonaro, não saberiam da presença de Wassef em sua casa em Atibaia. E o presidente da República, na quinta-feira, antes de Wassef dar entrevistas, não apenas comentou a prisão de Queiroz na casa de Wassef, como justificou, disse que ele estava lá portanto sabia, o presidente estava lá para se tratar na Santa Casa de Bragança Paulista, próximo a Atibaia, só para vermos como o advogado se complica. E como nós falamos aqui na primeira hora, era óbvio e era, portanto, esperado que Wassef fosse destituído da condição de representante, de advogado de tanto Flávio Bolsonaro quanto de Jair Bolsonaro, de quem também tinha procuração para advogar, especificamente no caso do atentado contra o presidente da República, então deputado em setembro de 2018. Wassef deixa de ser advogado nesse caso porque, tudo indica, será um dos investigados. Ele muda de condição. Vejam a gravidade do conflito havido nessa relação. Ele era, então, advogado de Flávio Bolsonaro no inquérito que investigava a operação de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro, que tinha como um dos principais agentes Fabrício Queiroz, que ele abrigava em sua casa. Ele, o advogado de Flávio Bolsonaro. Isso é um conflito gravíssimo que faz com que a figura do advogado mude de lugar, a meu ver, incontornavelmente para a condição de advogado. Inclusive porque isso é grave, mais uma coisa grave, eu não paro de falar a palavra grave, porque grave Fabrício Queiroz foi preso preventivamente porque, segundo a investigação, e avalizada pelo juiz, estaria desde o esconderijo, desde, portanto, a casa de Wassef, mesmo que ele não tenha ficado lá frequentemente, desde que ele tenha estado lá mais ou menos, não importa o tempo, Fabrício Queiroz foi preso na casa de Wassef sob a alegação que fundamentou a preventiva de que estaria obstruindo a justiça, trabalhando contra a justiça, para constranger testemunhas, para dirigir testemunhas, e isso tudo acontecendo também dentro da casa do advogado, do então advogado de Flávio Bolsonaro. E aí surge o segundo elemento nessa trama, muito importante, que é a Márcia Oliveira de Aguiar, esposa de Queiroz, que está foragida. Há um mandado de prisão expedido contra ela e ela está foragida. Márcia seria, tudo indica também, o braço operacional dessa tentativa de obstrução de justiça. Ela seria, junto com uma outra figura que está sendo investigada, o advogado Gustavo Boto, ela seria, sobretudo, aquela destinada a constranger ou dirigir testemunhas, no caso, especificamente a mãe do miliciano morto Adriano da Nóbrega, a senhora Raimunda Veras Magalhães. Tem até foto de encontro, foto que documenta ou que dá iconografia a registro de mensagens trocadas entre elas, entre a senhora Márcia e a senhora Raimunda. Então, uma situação muito delicada. O que Márcia, uma vez presa, caso presa, entregará à investigação? Lembrando que Queiroz, no passado, disse que aceitaria assumir a responsabilidade, ser preso, mataria no peito, como se diz o inquérito, desde que sua família não fosse envolvida. E envolvida está, envolvida por ele mesmo, mas envolvida judicialmente com a sua mulher, com uma demanda de prisão pendente. E mais um elemento sobre esse caso Queiroz, pessoal, para colocarmos na agenda. Na próxima quinta-feira, dia 25 de junho, a terceira Câmara Criminal, no Rio de Janeiro, julgará um habeas corpus da defesa de Flávio Bolsonaro, que questiona a competência do juiz Flávio Itabaiana, que é de primeira instância, para determinar medidas cautelares relativamente a esse inquérito da rachadinha. Qual é o argumento da defesa de Flávio? Flávio Bolsonaro era deputado
no período investigado, e o juízo competente deveria ser o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Caso esse pedido seja atendido, as decisões de Itabaiana, inclusive a prisão de Queiroz, poderão ser consideradas nulas. Mas há uma jurisprudência que defende, que valoriza, que prestigia a decisão de Itabaiana, que seria aquela segundo a qual a prerrogativa de foro estaria garantida enquanto houvesse um mandato. Encerrado o mandato de Flávio Bolsonaro de deputado estadual, essa prerrogativa de foro cai e o inquérito iria para a primeira instância, lembrando que também há uma decisão do STF de 2018, segundo a qual o foro especial por função se aplica somente a crimes cometidos durante o exercício do cargo e que tenham relação com a função exercida. Há uma especulação de que haveria uma tendência favorável, apesar dessa jurisprudência toda, haveria uma tendência favorável a Flávio Bolsonaro antes da prisão de Queiroz, mas que com a prisão de Queiroz, talvez o tribunal se sinta constrangido a aceitar o habeas corpus, pessoal. Andreasa, temos mais 2 minutinhos. Weintraub e na América. Comentários. Sinceramente, eu acho que a pressão tende a baixar. Eu acho que essa foi mesmo a intenção de Weintraub. Ele não é foragido, ele não fugiu, ele não estava procurado. Essa era a intenção de Weintraub aí para os Estados Unidos, fazer com que a pressão sobre si baixasse. É uma discussão legal sobre se ele poderia ter usado o passaporte diplomático para ingressar nos Estados Unidos, uma vez que já havia sido anunciada a sua exoneração. A lei brasileira parece lhe dar esse direito, a lei brasileira considera a exoneração como o corte, mas há a justiça americana. A justiça americana considera que a declaração de que não sou mais ministro bastaria, independentemente da formalidade, para que ele não pudesse ter entrado nos Estados Unidos com um passaporte diplomático. Tem muita discussão aí, mas realmente isso me parece irrelevante nesse momento. Ele possivelmente terá de voltar ao Brasil para tirar o seu passaporte de trabalho, o seu visto de trabalho para a nova função no Banco Mundial. Tem aí um período de 1 a 2 meses até que esse trâmite seja cumprido. A tendência com essa controvérsia judicial é que ele fique por lá mesmo. O importante, pessoal, é que nós temos um Ministério da Educação sem ministro. Isso é que é muito grave e não parece ter ninguém muito preocupado em resolver esse problema rapidamente. Agora, o Vogel, que é o secretário que assume interinamente, Antônio Paulo Vogel, é o segundo... Oi? Que é o segundo, é o segundo dessa pasta, né? Então, possivelmente nada muda, ainda que daqui a pouquinho o presidente da República anuncie um novo ministro e tal, confirme um novo ministro, ou de fato confirme o Vogel. Muda muito pouco, né? De perfil especialmente, né, Andreasa? Forma, né? Não, muda muito pouco porque não tem política pública para educação no Ministério. Então importa pouco o ministro nessa história. Lembrando que o Vogel é alguém que tem uma carreira no Ministério da Educação, é alguém que vem da burocracia, podemos chamar assim, trabalhou em governos anteriores, inclusive em governos petistas. Será que o bolsonarismo, sobretudo a linha ideológica, aceitaria o Vogel, o ministro da Educação? A campanha por esse lugar é muito grande. Não me parece que o núcleo ideológico muito influente do bolsonarismo, que teve esse ministério desde o início, sossegará com uma solução que não seja igualmente ideológica, ou seja, um novo Weintraub para o lugar de Weintraub, ou um Weintraub ainda mais Weintraub para o lugar de Weintraub. Oi? Como é que é 3 tigres? Como é que é isso aí? Andreasa, um beijo para você, até amanhã. Beijo, pessoal.